Boa tarde, Flavinha. Tudo bem, Cíntia? Vamos aguardar a dupla, Fabiana e Felipe. Já devem estar entrando também, para a gente poder começar a nossa live de hoje. Daqui a pouquinho já estão solicitando a entrada. Vamos falar aí sobre o impacto, né, em relação a... Tudo bem, Ana Paula? O impacto do fechamento, né? Tudo bem, Matheus? Por conta do corona, fechou tudo, né? E como é que fica a situação, né, de quem tem que prestar o Enem nesse ano? E no caso do Felipe, no caso da Fabiana, que está agora em junho e julho para se formar, e tudo parou também, né? Então vamos aguardar para a gente poder ver qual o posicionamento que eles têm. A Fabi já está entrando. Já vamos dar uma chamada. Vamos chamar os dois. Bem, Flávia. Vamos aguardar aqui a conexão. E aí? E aí, Fabi, Felipe, tudo bem? Estão me escutando bem? Sim. Tá boa. Você também? Tá jóia? Vocês estão aí no enquadro aí perfeito. Tudo bem, Paulinho? O pessoal está entrando. Para a gente poder falar, né, sobre o impacto que a pandemia causou, né, em relação ao pessoal que está prestando o Enem, né, que nem você, né, Felipe? A galera toda que está nessa situação. Fala, Edivane. A Fabi também, que está... Tudo bem, André? Bruno? A galera que está se formando na situação aí também da Fabi, né? Que se forma agora em junho, né? Junho, acho que sim. né? Nós esperamos, né, Fabiana? E aí vamos ter esse parecer aí, tanto da Fabi quanto do Felipe, representando esse público, né, que encontra-se nessa mesma situação, aos nossos seguidores aí da FFS, os nossos clientes, o público de uma forma geral, que está nos seguindo para ver o que é que eles pensam. Fala, Bibi, o que é que eles estão pensando em relação a isso. É uma informação relevante em relação a esse cenário, né? Então, só lembrando que essa live vai ser salva lá no nosso canal do YouTube, na Saúde Aquática, também na nossa fanpage, no IGTV do próprio Instagram, para vocês poderem ver posteriormente, quem não conseguir. Tudo bem, Ritinha? Tudo bem, Álvaro? E vamos que vamos, começando com a Fabi. Fabiana, faça a sua apresentação curricular aqui para a gente, né, nesse teu período aí de faculdade, até o momento mais assim sonhado da nossa vida, que é conseguir nos formar, né? Faça a sua apresentação, Fabiana. Bom, sou a Fabiana, sou sua filha. Sou formanda em Educação Física, bacharel pelo Estácio. Até agora trabalhei com meu pai no Castaras e um pouco também na Arte. Fui estagiária da companhia. Agora os nossos contratos estão suspensos, tanto na companhia quanto no clube. Para quem não conhece, Companhia Atlética, né? Academia aqui do Rio de Janeiro. Isso. E é isso. Trabalho com natação, do adulto ao infantil, hidroginástica, musculação infantil. E vai se formar pela Estácio de Sá, né? Felipe, sua apresentação aí para a galera. Bom, seu currículo. Meu currículo. Meu nome é Felipe. Estudei minha vida toda basicamente no São John, né? No 9º ano decidi ir para Santo Agostinho, que é um colégio assim, fatalmente mais forte, né? Enfim, mais antenado nessas questões do Enem, e foi assim uma decisão totalmente importante, uma decisão totalmente boa para minha vida. Estou lá até hoje e pretendo formar lá também esse ano. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Beleza. Conta aí pra gente, Fabiana, como é que foi você em pleno vapor, né, fazendo as suas aulas lá
na universidade, de repente tudo para, né, nesse cenário aí de pandemia. Você, para se formar, agora no mês de junho, o que é que passa na tua cabeça, o que passou na tua cabeça? Eu lembro que quando anunciaram que iam fechar, eu estava no clube, foi numa sexta-feira. O Lincoln estava na borda, eu estava na água com o Matheus e com a Adri. E aí o Lincoln falando, parece que vão fechar as escolas, as faculdades e tudo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou me formar? Eu não posso, tenho que me formar. Aí foi o desespero falando isso. Eu logo pensei na minha formatura e como é que ia ficar, porque a gente espera tanto, né? Rala a faculdade já, e no final já querendo se formar logo, para ter essa pausa e não sabe quando vai se formar, é meio complicado. Verdade. E você, nesse momento, ficou desesperada, sem saber o que ia acontecer, né? Sim, totalmente. E aí, a princípio, né? O nosso TCC a gente vai entregar normalmente, mas tem a disciplina de estágio, que eu pelo menos ainda estou fazendo. E não tem muita resposta de como é que vai ser. Ninguém posicionou ainda em relação a isso. Ainda não. Então, na teoria, seria uma disciplina que estaria ainda segurando a sua formatura, a sua formação. Sim. Entendi. Felipe, conta pra gente. Você em pleno vapor aí estudando para o Enem, você é o contrário da Fabiana, né, que está se formando e você querendo um espaço para entrar na faculdade e aí de repente tudo para, né? O que é que passa na tua cabeça, cara? Assim, com certeza, graças a Deus, a gente nunca tinha passado, né, por isso dessa forma. Eu muitas vezes me considero olhando para trás, né, desde o início dessa quarentena, dessa pandemia, desse cenário todo caótico, né, atual, me considero um pouco ignorante, porque assim, praticamente todas as previsões que eu tinha em relação a qualquer coisa que você possa imaginar na dimensão econômica, política, da saúde, eu errei a maioria, né? Um exemplo disso, eu lembro que a quarentena começou dia 14, tá, de março, né? Quase certeza. Não vou afirmar, mas quase certeza. E eu estava estudando para uma prova de biologia com alguma coisa, não lembro, né? Com certeza a vapor, né? Que nem você usou. A rotina do terceiro ano, né? Sobretudo no Santo Agostinho, que é um colégio muito forte, além como vários que tem por aí, né? É uma rotina muito, né, assim, maçante e, enfim. E quando parou, né? Quando foi divulgada essa paralisia total, né? Das escolas, das universidades, de tudo mesmo. Eu, né, na minha simples e pura humildade, ignorância, né, no bom sentido, falei, cara, eles adiaram, né, as férias que eu teria no meio do ano, por motivos, né, obviamente, do âmbito da saúde. Que bom, mas ao mesmo tempo a minha preocupação era assim muito menor do que hoje ela é. A minha preocupação naquela época era basicamente, pô, a gente tem uma rotina muito intensa, né? E no meio do ano a gente vai ter um descanso que a gente sempre teve. E esse descanso assim é de uma tamanha importância e a gente não vai ter mais esse descanso. A gente vai parar agora que a gente ainda está começando, sem necessitar desse descanso, né? E eu falei, pô, e o resto do ano vai ser direto. Mas vambora, vamos seguir e tal. Provavelmente vai ser esses 15 dias aí de antecipação de férias e vai voltar. Eu tinha certeza que ia voltar, né? Naquela época eu não imaginava que as proporções iam ser dessa forma, né? Como hoje a gente pode ver. Muito menos do que eu imaginava. É isso. E, Fabiana, começou então um mundo novo, né? Nessa pandemia, que foi o mundo virtual, o mundo digital, né? Já a faculdade, como outras também, elas já preconizavam o ensino à distância, né? E onde virou uma realidade hoje. O online está resolvendo a sua vida? Como é que você vê o estudo online? O online eu já estava acostumada, né? Porque realmente tem algumas disciplinas online durante a faculdade inteira, mas não da mesma plataforma que a gente está usando agora para as matérias que são presenciais. Eu dei sorte porque eu só estou com 2 disciplinas, que era o estágio e o TCC,
Então, mas eu sinto falta no TCC daquela parte presencial, de estar ali chegando com o professor, de estar mostrando para ele, dele dar uma resposta assim, no mesmo dia, isso aqui não está legal, e apontar, tá ali a presença mesmo. Isso faz falta, faz bastante falta. Mas você acredita que nesse momento está resolvendo a sua vida para te ajudar a você se formar ou não? Acredito que sim. A Estácio montou uma plataforma muito boa. As aulas estão ocorrendo normalmente, né, na duração normal. As provas também estão ocorrendo normalmente. Então, está sendo... eles montaram uma plataforma no próprio Teams, né, que estão usando. Ali eles montaram um jeito da gente conseguir escrever ali as respostas e enviar. E é isso, eu acho que está sendo bom, mas nada compara com o presencial, que é bem melhor. Entendi. E Felipe, para você, né? Você entrou no mundo online, nesse mundo virtual, em relação a essas aulas. Isso gera uma insegurança para você poder fazer o Enem? Total. Assim, vou explicar, né? Eu acho que, como ela mesma disse, né, a Fabi, desde lá do ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2, até o ensino médio e até a faculdade, né, no término do segundo grau aí, né, a partir daí você já começa a ter uma maturidade, uma independência de conhecimento muito forte, né? A prova disso é que ela falou, pô, eu já tinha algumas matérias online, eu já tinha, né, alguns recursos virtuais, né, agora são todos, né, pelo cenário que a gente está vivendo, mas alguns já eram dessa forma. A escola, não, né, a escola era totalmente ao contrário. Um caso específico do Santo Agostinho, claro que não seria uma crítica, nada, né, apenas uma característica, mas o Santo Agostinho é um colégio muito antigo, muito conservador, tá, nesse sentido. Não é um colégio que apresenta diversas ferramentas virtuais ao longo do seu funcionamento, com pandemia ou sem. Hoje, eles se estabeleceram muito bem, né, nesse novo mundo, né, nessa nova dinâmica de ensino, de conhecimento. Mas, né, foi um processo para isso chegar. Eu acho que o terceiro ano em si, né, óbvio que cada ano tem um devido impacto, né? Mas eu acho que o terceiro ano em si é um impacto absurdo, porque eu acho que é um ano de estratégia, tá? Eu acho que cada um é engraçado no terceiro, né? Porque o segundo, ele tem uma dinâmica muito, assim, regular em sala, né? Que são os alunos Sim. sentados, olhando para o professor, o dever é estudar para a prova, tirar uma nota boa na prova e passar, né? E é isso. E bora para o próximo ano, né? O terceiro, não. O terceiro é uma questão de estratégia, é uma questão de jogo, né? Você não olha mais o seu amigo, tipo, aquele, você fala, vou bater um papo, a aula tá chata. Não, você não faz isso. Você vê que a aula tá chata, vê que não é um conteúdo que te interessa, você vai estudar o conteúdo que te interessa. Entendeu? Entendi. Porque é uma questão de estratégia. Ali atrás tem gente estudando para o vestibular de São Paulo, e aí dos outros lados tem, enfim, né? Já deu para entender. É uma polarização de interesses dentro da sala. E, além disso, né, para complementar a dificuldade do terceiro ano, né, nessa nova dimensão, o terceiro sempre foi muito específico em relação, porque no meio do ano sempre teve a primeira fase da UERJ, né? No final do ano sempre teve o Enem, né, aproximadamente novembro ali, junto com a segunda fase, né, o segundo exame discursivo da UERJ, e em janeiro, né, a FUVEST, por aí vai, né, os diversos vestibulares por aí sempre tiveram essas datas fixas, assim, entre aspas, né, ao longo do ano. Consequentemente, um planejamento fixo, né, também, não só dos alunos, mas também dos professores, né, Sim. de pensar, o meu aluno tem que saber esse conteúdo X todo, até o meio do ano, porque isso vai cair no vestibular que vai ter no meio do ano, né?
E hoje não tem mais isso, né? Acho que o vestibular, acho não, de certeza, né? O vestibular que ia ser no meio do ano, a gente não sabe quando é que vai ser. O vestibular que ia ser no final do ano, os vestibulares, né? O Enem, por exemplo, foi aí, graças a Deus, aprovado, né? Bem, Hoje à ó, noite. eu tenho algo sinistro para te contar daqui a pouco, tá? Tá bom, você me fala. E aí, e aí assim, é bem complicado, né? Porque a gente tem um bando de conteúdo, muito, não para, é muito conteúdo, é sempre assim, rodando sempre. E você não sabe quando é que você vai usar aquilo, né? Você não sabe quando é que você pode relaxar com aquela matéria ou não. E, enfim, né? Isso, acho que isso, além de trazer uma angústia muito grande, né? Te Sim, traz uma incerteza muito grande também. com Porque certeza. você fica pensando, o que vai ser de mim, né? Será que esse ano acabou? Será que eu vou me formar? Será que eu vou conseguir passar? Né? Será que... Enfim, é muito complicado, muito complicado. Bem, tem duas perguntas aqui. Uma eu vou responder, que é mais o meu setor, né? Que é a pergunta do Paulo. Está perguntando se houve algum desconto. Vocês estão escutando bem? Sim. Tá dando eco, microfonia? Não, Não? aqui não. Os seguidores também, tudo bem? Que houve um relato que estava dando microfonia. Bem, a pergunta do Paulo é se está tendo algum desconto nesse momento, né? E o que eu posso falar, que eu sou o responsável financeiro, né? Na faculdade da Fabiana não, Paulo, nenhum desconto. Continua sendo pago tudo igual em relação aos créditos. No colégio do Felipe, houve um desconto esse mês de 15%, mas não existe um canal onde nós consigamos falar diretamente com o setor financeiro da escola para propor alguma negociação. Existe uma ficha de 56 páginas para você solicitar um desconto, onde vai em análise, onde você tem que mostrar N documentos, inclusive documentos que o PROCON já fala que não são necessários, que são constrangedores, para você conseguir um desconto maior. Então, imagine essa burocracia, né? Nesse momento, né, que está todo mundo sem dinheiro, pelo menos é o caso, é o meu caso, onde as minhas aulas cessaram, onde você tem que preencher um formulário de 56 páginas e ainda apresentar documentos. Então, o atual desconto que a escola está dando é de 15%, pelo menos foi nesse mês. Eu não sei qual vai ser a posição da escola para o mês seguinte. O Matheus está perguntando o seguinte: qual o posicionamento das instituições, né, tanto a faculdade quanto o Santo Agostinho, a respeito da formação dos estudantes na escola, na sequência dos estudos? Eles estão dando alguma posição para vocês em relação a isso, Fabiana? Ah, certo, não. Uma certeza que a gente tem é que não vai ter banca presencial, mas as opções ainda estão muito abertas. Talvez tenha banca virtual, ou então seja só a entrega do TCC. Mas uma coisa também que a gente tem certeza é que, pelo menos para o TCC, vai acabar daqui a 2 meses. Agora a gente fica na dúvida em relação ao estágio, porque realmente a gente não sabe como é que vai ser. Sem posicionamento. Nenhum. E nenhum canal que possa dar essa resposta para vocês. Agora vai ter não uma live, né? Vai ter um encontro com os 2 coordenadores da parte da educação física. E nesse encontro, acredito eu, que a gente possa tirar algumas dúvidas. Não sei se tem um tema já definido, mas acredito Entendi. que seja aberto para dúvidas. Felipe, algum posicionamento em relação da escola, a nível como é que vai ser essa formação de vocês, né? Que vocês vão se formar também. Espero, né? Olha, pai, eu acho que nesse âmbito, né, em específico, a escola, né, na minha posição, pelo menos de terceiro ano e tal, ela está se encaixando, né, acaba se encaixando num cenário totalmente complexo, né, porque, assim, querendo ou não, o TCC, a formatura da Fabiana, né, ou de qualquer pessoa que está acessando aí, né, a sua faculdade, acaba sendo um evento individual, um evento particular da instituição em si, né? Promovido pela instituição, né?
E a escola não, né? Óbvio que a formatura em si é óbvio que é da escola, mas o Enem, os vestibulares no geral, isso tem que andar, assim, basicamente de forma paralela e simultânea, né? Não tem como a gente se formar antes de fazer o Enem, por exemplo, né? E quando é que vai ser o Enem? E quando é que vai ser a formatura? Tá entendendo? Entendi. Então, e tudo é muito aberto, tudo é muito imprevisível, incerto. Acho que dá para a gente citar várias palavras, né? Angustiante também acaba sendo, né? Você não sabe quando vai ser nada, né? Enfim, é complicado. Quer uma informação sinistra, então, para você? Você vai falar o quê? Dos 30 e 60 dias do Enem? Não. Ontem o Senado aprovou o adiamento do Enem, Deixa eu ver. sem nenhuma data específica. Uhum. Hoje foi levado para a Câmara para ser votado amanhã ou até sexta-feira, em relação se vai ser adiado ou não, também sem uma data prevista, aonde o nosso ministro da Educação falou que gostaria de escutar os estudantes, vai mandar algum tipo de comunicação, que provavelmente ele deve ter com todo mundo que fez a inscrição do Enem, para saber qual a posição de vocês. Se vocês acham que deve ser cancelado o Enem, ou se deve ser postergado o Enem. Então isso vai acontecer agora, ou amanhã, ou depois de amanhã. Essa é a informação que eu tenho para passar para você, onde a alegação maior desse adiamento é que não está havendo um equilíbrio justo em relação a pessoas que não têm nenhum acesso online para continuar os seus estudos e outras pessoas que estão tendo essa possibilidade de estudar online. E aí essa é a discussão que teve no Senado, onde teve aprovação absoluta, só teve um voto contra, e amanhã deve ser levado isso para a Câmara, e também é uma decisão que vai passar pelo Executivo, né? Pelo Ministério da Educação e provavelmente pelo presidente. Como é que você vê isso, cara? Uma nova situação em relação a que de repente pode ser cancelado. Então, eu ia fazer um adendo sobre isso. Eu acho que, em primeiro lugar, né, não exatamente na situação, né, caótica que está em todos os setores, né, do Brasil, em todo o setor nacional, a nível global, na verdade, não é nem no Brasil, né? De grandes potências, por exemplo, o próprio Estados Unidos, né, passando por dificuldades assim absurdas também, obviamente não com os mesmos impactos, né, enfim. Mas voltando ao assunto, é muito triste e a gente tem que ter noção disso, que a minha realidade, tá, de estar tendo aula online, de estar tendo esse ensino à distância, né, que todos estão denominando aí, é um ensino assim de totalmente privilégio, é um ensino de totalmente minoria, totalmente. É difícil você enxergar isso, né, a nível de território no Brasil, porque o Brasil é imenso, né, e além de tudo muito polarizado, né, um colégio da Barra, e a Barra, né, acaba apresentando esses fatores, né, que acabam ali fazendo uma grande bolha ali. Mas se você der uma vasculhada, né, se você der uma pesquisada em relação à realidade brasileira em si, né, não só no Rio, que é uma grande, né, metrópole, enfim, mas no Brasil todo mesmo, você vai ver que assim isso é um privilégio quase que único, né, se não for único. Então é muito triste você ver não só alunos do terceiro ano como eu, tá, não podendo estudar, não podendo concluir essa etapa que eu tenho certeza que é uma assim, é algo totalmente gratificante, seria algo totalmente gratificante, né, para a família e para a própria pessoa, devido às grandes dificuldades que ele passou, com certeza, até chegar até esse momento. Mas também, por exemplo, ter crianças, né, do primeiro ano, segundo, do sexto, qualquer ano que seja, né, enfim, é muito triste, é muito triste. E, assim, eu tenho que rezar, obviamente, né, para tudo ser da melhor maneira, tudo ser decidido, né, e efetivado da melhor forma para todos, né. Obviamente, para mim, se você for perguntar minha opinião não. Exatamente. O que seria bom para mim, obviamente, não seria cancelar o Enem. Obviamente, eu tenho condições de fazer o Enem, graças a Deus eu tenho. E eu sei que eu sou privilegiado por isso, tá? Mas muitos não vão ter e muitos não têm.
o que é muito triste. E aí a gente vai ter que lidar com isso. Acho que é por aí. E vamos ver, né, o que vai acontecer. Perfeito. Até sexta-feira deve ter alguma posição dessa negociação que deve ser feito, né? Obviamente que eu estou acompanhando, né? E é interessante, quer dizer, interessante não, infelizmente aconteceu isso agora, né? E fica exatamente perto da nossa live para a gente poder falar sobre isso também, né? Sim, com certeza. Bem, numa vida normal, né? Antes da pandemia, como é que estava a condição de vocês fazerem atividade física, né? Para quem tá buscando a formatura, se formar, e para quem está estudando para entrar no terceiro grau. Fabiana, como é que estava a sua vida de atividade física antes da pandemia? E pode falar agora também da pandemia, né? Bom, como eu estou já quase me formando, eu vou pouco para a faculdade. Então, só ia para a faculdade 2 dias, o que me dava mais oportunidade para me exercitando. Eu conseguia me exercitar todos os dias da semana, diferente no comecinho da faculdade, que o tempo para me exercitar era quase zero. Saía da faculdade e ia direto para o estágio. E agora, no período da pandemia, eu estou conseguindo me exercitar todos os dias. Ah, legal. Possível, né? Porque dá para fazer em casa. Entendi. Felipe? É muito difícil, né? Se você for ver por esse... Antes e após pandemia. Sim, sim. Muito difícil por esse lado, se você for ver, né? Cada situação tem suas complexidades e suas arrogâncias, né? Ignorâncias, no sentido bom da palavra, tá? Não no sentido mal. Quais são as ignorâncias? Cara, eu não tenho tempo para fazer exercício físico, eu tenho que fazer o Enem, eu tenho que estudar. Não é por aí, entendeu? Se você for perguntar para especialistas da área, profissionais, médicos, nutricionistas, qualquer coisa que seja, né, você vai ver que, obviamente, eles vão indicar de cara o exercício físico. E isso é totalmente comprovado. É o quanto faz bem, o quanto a liberação de hormônios ali que acontece vai fazer você lidar melhor com toda a situação, né, com o estresse, com o estudo também. É muito bom, é muito importante. Então, sim, é cansativo demais a rotina, né, como eu já tinha falado, do terceiro ano. É uma rotina, assim, totalmente, né, ativa mesmo, a vapor mesmo. Mas tem que arranjar um tempo, né? E esse tempo eu tentava sempre arranjar, né? Na medida do possível, eu sempre tentei arranjar. Agora, ser sincero com você, né? Você me conhece. Não, não vou mentir. Te conheço há alguns anos. Acaba sendo pior para mim, tá? Pelo incrível que pareça, era mais fácil para mim fazer exercício físico antes. Eu sou o cara responsável, eu sempre vou cumprir as minhas tarefas, eu sempre fui assim, né? Obviamente fui desenvolvendo isso ao longo da minha maturidade, do meu crescimento, óbvio, o que é totalmente natural, mas eu não sou muito de rotina, né? Às vezes algumas coisas acontecem, às vezes, porra, eu acabei acordando um pouquinho mais tarde, aí eu tive que dar um gás naquelas aulas que eu perdi um pouquinho assim no início do dia. Às vezes eu consigo acordar bem cedo, porra, fazer minhas aulas na boa, né, online, e dar um tempo para fazer um exercício. Às vezes não tô com cabeça para fazer exercício, né, por me contradizendo mesmo, né, sendo um pouco hipócrita também, né, falando, não, agora eu tô a fim de ficar no sofá, enfim. E, assim, é algo que eu pretendo melhorar, não vou mentir. Mas é muito importante e realmente, eu acho que é algo necessário. Ele não tá fazendo Cara, nada na... Oi? Mentira Ele dela. não tá fazendo exercício Às vezes nenhum eu faço, quarentena. às vezes eu faço. É uma vez na semana, uma vez daqui a Vai rolar uma DR aqui na live, olha que maravilha. Não, é algo do tipo. Não, mas vamos aproveitar, Felipe. Vou engajar aí com você agora, né? Aproveitar que você já deu mais ou menos uma resposta para mim. Nessa palavra foco para vocês, que eu vou dividir em duas. Dá para ter. Estão escutando bem? Travou Sim, travou um pouquinho. Estão escutando? Sim. Voltou? Sim. Dá para ter foco. Beleza. Dá para ter foco
nos estudos online e dá para ter foco em fazer as atividades físicas? Você praticamente respondeu as atividades físicas, você pode só completar um pouquinho. Como Tá. é que fica isso, Felipe? O foco. Tá. Vamos lá. Isso eu também comentei de leve, né? Alguns assuntos pertinentes à sua pergunta, né? Um deles que é o principal, que você e a independência que você vai desenvolvendo, né? Que ela começa desde ali do ensino fundamental 1, né? Que a professora fica lá, ei, tem que prestar atenção, faz o dever. No segundo, né? Ensino fundamental 2, né? Que a professora vai chegar para você, ó, faz o dever, não dá mole não, mas ela não vai ficar lá te cobrando. O ensino médio, né? Até chegar ao terceiro, que é cada um por si em tese, né? Obviamente os professores são super dispostos, super dispostos, estão sempre ali, sempre falando, galera, entenderam? Alguém quer vir me perguntar alguma coisa? Mas a estratégia, a independência, vem basicamente de você, né? E o foco, ele se perde muito, tá? Ao longo dessa quarentena, ao longo dessa pandemia, né? Porque, assim, tem dias que a gente acorda com sede de vitória, tem dias que a gente acorda falando, cara, eu vou estudar hoje, eu vou engolir tudo, eu quero, sabe? Tipo, porra, eu vou passar, é isso, eu quero... Né? Tem dias que você acorda desanimado, de falar, cara, meu ano acabou, sabe? Não tem sentido isso que eu tô fazendo, isso que eu tô estudando. Tem dias que você acorda normal, você só faz as coisas, né? Nem no ponto positivo, nem no negativo. Então, eu acho que manter o foco é o mais difícil. Não é nem ter o foco. O foco você até consegue em alguns momentos, alguns dias, mas manter é o mais difícil. Não só por isso, né? Desse humor, desse emocional, né? Totalmente irregular, né? Essa instabilidade. Mas principalmente também, cara, eu não sei como é que é as ferramentas de outros anos, tá? Eu vou falar da minha realidade. Na minha realidade, existem professores que fazem resumo no Word para você ler e aí você acompanha enquanto você vê a videoaula. Existem professores que fazem a videoaula ao mesmo tempo gravando a tela de um iPad, de alguma coisa, né, e vão fazendo anotações junto com você. Existem professores que mostram a cara deles aqui, como a gente está numa live, por exemplo, né, como se fosse uma live, explicando a matéria, só falando. Né? Então, assim, obviamente, acho que nenhum é melhor que o outro, ou pior que o outro, são simplesmente coisas diferentes. Mas o que você vai fazer? Tá entendendo? Porque não tem como, por exemplo, pô, como é que eu vou aprender isso? Eu vou ouvir só e acabou? Ou eu vou anotar num caderno que nem maluco? Ou eu vou copiar esse PDF e salvar no meu computador para ler depois? Cara, isso vem de você. Nenhum professor vai falar isso por você. Nenhum professor vai falar, gente, salva esse PDF para você ler. Não, quem tiver que salvar vai ser você. Se você quiser passar para o caderno, que nem eu já fiz muitas vezes, e hoje, por exemplo, né, engraçado, a gente vai assim mudando as rotinas, as estratégias diariamente, né? Hoje eu já vi que isso estava me fazendo mal, porque eu gosto muito de anotar, mas eu não estava conseguindo ter tempo. Eu perdia muito tempo de explicação e exercício anotando. Então eu já comecei a pensar, pô, vou começar a salvar os documentos ao invés de copiar. E aí, quando eu tiver que ler, Legal. eu ler. Entendeu? Então, essas estratégias elas vão se renovando assim, diariamente, né? E isso traz uma certa instabilidade para o foco. Mas ter foco é possível, sim, e é necessário. Você não pode pensar em... Bacana essa dica. Não, acho que é por aí. Legal. Fabi, antes de você responder, galera, quem quiser perguntar aí pro Felipe, para Fabiana, fica à vontade. Se der tempo, a gente pergunta, tá bom? Vamos sabatinar esses dois aí, ó. Vamos aproveitar. Só me fala Fabiana. que eu não tô vendo nada. A gente não enxerga. Fabiana, a palavra é foco. Foco em relação aos estudos, foco em relação às atividades físicas. Como é que você está em relação ao foco? Bom, foco, eu concordo com meu irmão, o foco vem de cada um, né? Eu sempre fui focada, sempre fui ali direitinho, aquela aluna que gosta de fazer tudo certinho, que estou lá anotando tudo no caderno. No início da quarentena eu tentei anotar no caderno, mas realmente não tem como. O professor fala muito mais rápido do que a gente costuma estar ali escrevendo. E as minhas aulas estão sendo tipo uma live, realmente.
E quando o professor termina de falar, ele pergunta, tem alguém com dúvida? Posso continuar? Mas, assim, você não está ali com o dedo levantado para ele ver que você está com dúvida. Ele não vê o seu rosto, né? E aí eu passei a não copiar mais, escrever. Aí eu deixei o Word aberto, fui escrevendo tudo mesmo no Word. Fiz uma pasta com tudo. E, assim, para mim não mudou muita coisa, porque o foco eu sempre tive. Tanto na parte de faculdade, quanto na parte de exercício físico. O que eu fiz foi organizar. Fui me organizando, porque quando começou a quarentena e as aulas, ficou muito meio perdido. Falei, pô, e agora? Como é que eu vou arrumar o tempo para poder treinar, o tempo para assistir minha aula, para eu estudar, para ajudar em casa? E aí eu fiz uma folhinha, né, de segunda a sexta, com todos os horários. Eu estipulei para eu acordar às 7 e ia dormir, sei lá, 10h30. E aí eu fui organizando, fui botando 9 horas, de 7h30 até as 9 eu estudo para treinar. Depois eu boto o horário lá na minha aula, e aí esse horário até outro horário eu estou estudando. E aí estou fazendo isso, e estou seguindo, aí me ajudou bastante a me organizar melhor e manter o foco. Entendi. Legal. Fabiana, Felipe, vou começar agora com a Fabiana. Nós somos uma geração, nós todos, que vamos ser representados por uma pandemia. Nós estamos passando, uma geração que está passando e vivenciando um cenário pandêmico, aonde ela atinge vários cenários, né? O cenário econômico, o cenário da saúde, o cenário social. O que isso está tendo de representatividade para vocês? O que isso está representando assim na vida de vocês? Está dando algum ensinamento, algum medo, certezas, incertezas? O que isso está sendo representado na vida de vocês? Fabiana. No começo da pandemia, veio à tona todas aquelas confusões que a gente estudava nos livros de história, da peste negra e tudo, aí a gente fica meio assim, pô, tô vivendo parecido com isso. E dá medo, porque você não sabe, né? Não tem uma projeção do futuro, como é que vai ser. E é isso, acho que assusta. Acho que a gente também vai aprender muito com a pandemia. Em relação também de saúde, de cuidar, ajudar o próximo, de valorizar mais, né? Quando você está presente com alguém. E agora a gente está afastado. E aí começa realmente a pesar. Falar, pô, faz falta estar ali abraçado. Não é todo mundo que está junto. E engraçado que eu passei outro dia de carro, passei pelo Barra Shopping. Eu falei, pô, que saudade de estar no shopping. Eu estava no shopping quase todo dia, pelo estágio, né? Eu falei, pô, faz falta, sim. Coisas que são mínimas, que você acha que não faz falta, mas na verdade faz bastante. Vou aproveitar teu gancho antes de passar para o Felipe, né? Você falou em relação à ajuda ao próximo. Você está conseguindo fazer alguma coisa em relação a isso? Eu não ministro aula, né? Mas o Matheus, nas lives dele, eu tento ajudar de alguma forma, fico meio como estagiária também, ele me pergunta, o que a gente pode fazer? Tem alguma ideia de exercício, que não sei o quê? Falei, a gente pode fazer assim, o assado. E aí, as próximas lives também, a gente já está começando a pensar a montar, para eu também aparecer e ajudando, fazendo como se fosse no dia a dia normal. Explica, Matheus. Se for o Matheus, explica que é o Matheus. Ah, Matheus é o meu namorado e também é profissional de educação física. Legal, legal. Felipe, a mesma pergunta para a Fabiana. O que está sendo, o que está tendo de representatividade, tudo isso que está acontecendo na sua vida, de você fazer parte de uma geração que está vivenciando isso? Olha, pai, eu acho que é uma questão de reflexão. É uma questão de você parar para pensar um pouco, né, no que é a vida, nos valores, nos sentidos, realmente, nas coisas que preenchem.
em todos os âmbitos que você pode ter. Você pode ter no âmbito pessoal, no econômico, no social. Enfim, eu vou falar um pouquinho, resumindo, né, um pouquinho de tudo. Pode falar à vontade. Tranquilo. Eu acho que no pessoal é muito isso que a minha irmã tá falando, tá? Eu acho que a gente só dá valor, né, ao sol quando o frio chega, né? Eu acho que isso é uma grande analogia, é uma analogia que se encaixa perfeitamente para nossa rotina em si, né? Quantas vezes eu já acordei muito chateado, né, para não dizer outra palavra, por estar lá, porra, vendo o sol nascer, saindo de casa, cara, pô, vou pra escola agora, só vou voltar, pô, de noite agora. Eu saio de casa de noite, volto de noite. Nossa, não aguento mais, né? Só queria uma festa, só queria alguma coisa, né? Esse pensamento que é muito comum, com certeza, na cabeça de muitos jovens aí, né? Mas, cara, o que eu não daria para estar acordando amanhã, 5 da manhã, se for necessário, para estar indo para uma aula? Para ver todo mundo, para ver meus amigos, meus professores, né? E isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Eu não acho que seja algo temporário, tá? Eu acho que, pelo menos da minha parte, óbvio que é de cada um, mas pelo menos da minha parte, eu tenho certeza que quando passar esse cenário, 100%, né? Se Deus quiser, em breve eu vou, assim, ter uma gratidão absurda, né? Pelo meu dia a dia, pelas minhas relações, por cada abraço, por cada, porra, bom dia, por cada, né? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso preenche muito a gente, no sentido de vida mesmo, né? Eu acho que isso, enfim, são coisas simples que acabam significando demais pra gente. E a gente não tá tendo essas coisas simples, né? Óbvio que tem um lado bom da quarentena, né? Pô, almoçar todo dia, né? Com ela, com minha mãe, né? Nossas saídas, enfim, tudo é muito bom. A rotina familiar é muito boa, né? Porque você se aproxima demais, né? Antes, pô, eu estaria na escola, ela na faculdade, e, enfim, agora tá todo mundo aqui junto. Mas, enfim, a gente também perde muitas coisas, né? Acho que tudo são prós e contras na vida. No âmbito social, eu acho que é por aí, mas aí é mais uma reflexão geral, né? Eu acho que as pessoas, elas estão, de certa forma, se não estão ainda, um dia vão ter, se Deus quiser, né? Um sentimento de gratidão mesmo, por tudo que acontecia antes, tudo que era a vida delas antes, né? E o que está sendo agora, porque é muito complicado, né? Acho que a gente não dá valor até as coisas acontecerem, que nem eu estava falando antes. Então, eu acho que é uma grande oportunidade da gente se reinventar como ser humano, tá? Como pessoa, como indivíduo, como marido, como pai, como mãe, como namorado, como namorada, como qualquer coisa que você possa imaginar. Eu acho que é uma grande oportunidade de reflexão geral da sua vida, né? Enfim, eu acho que é por aí. Eu acho que também, né, no sentido mais da raça humana, né, viajando um pouquinho, eu acho que a gente tomou na nossa cara, tá, para ser sincero, porque por muito tempo aí, né, o ser humano, a gente tem, né, nós temos um sentimento e uma forma de pensar, uma ideologia assim muito enraizada na cabeça, né, de que o ser humano já dominou o mundo, a natureza a gente já sabe dominar, tudo que vem da natureza a gente já consegue cantar. E, né, a gente está vendo que um simples vírus, né, sem arrogância nenhuma, sem despotencializar nada, né, óbvio que não, pelo amor de Deus, mas um vírus consegue causar tanto estrago, né, no mundo, em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, né, algo que a gente nunca imaginava, né, derrubar os Estados Unidos do jeito que ele está, né, tendo esses prejuízos, cara, eu acho que foi uma surpresa até pro Trump, né? Assim, brincando um pouco, acho que ninguém esperava por essa. Sinceramente, eu não esperava. De novo, eu venho falar da minha arrogância, né? Que eu falei no início da live. A arrogância no bom sentido, claro, mas de achar que isso ia passar logo, que isso ia durar pouco e que, porra, Estados Unidos vai deixar isso acontecer? Óbvio que não, pô. 2 meses, cara, mesmo que vacine demore um tempo, né, assim, considerável, cara, eles não vão deixar, porra. 2 meses os caras vão estar mil,
E, cara, você vê que a vacina está entrando na segunda fase agora, já com praticamente 6 meses, né, de caos total. Então, assim, mesmo com muito dinheiro, mesmo com muita história de poderio econômico, de poderio bélico, de qualquer coisa que você possa imaginar, não é bem assim que a banda toca, né? Enfim, o setor econômico é muito triste, tá? É muito triste e você saber lidar com um cenário que favoreça o setor da saúde e, ao mesmo tempo, o setor da economia é basicamente impossível. Né? Eu acho que sempre vai pesar mais para alguma coisa, algum dos lados. Né? Sempre tem o... Pô, não, mas o isolamento horizontal é inexistente na realidade brasileira. E a economia tem que girar. E, ao mesmo tempo, o isolamento horizontal é o melhor para a saúde. Não, a gente tem que ir o vertical. Aí o vertical já favorece a economia e piora o setor da saúde. Então, é sempre assim uma guerra. Né? Eu acho que é muito complexo isso também. A gente tem que entender que o Brasil não é uma Europa, uma União Europeia, né? Isso eu englobo todos os países, né, que compõem, basicamente. Não é os Estados Unidos. Pelo contrário, é um país pobre, infelizmente. Então, a gente tem que lidar da melhor maneira possível. Né? Eu acho que o nosso cenário político, sem querer expressar opinião nenhuma, claro que não estou aqui para isso, mas está um cenário conturbado, sim, em relação à saída e entrada de ministros, a polarizações políticas ao longo da nossa população, né, que isso aí já é muito antigo. É uma polarização muito grande, são lados, né, e ver isso tudo nesse cenário caótico, né, de saúde é muito triste. Né? Acho que a gente deveria focar muito mais agora em relação ao que está acontecendo, né, ao extremo, e, assim, deixar um pouco de lado questões que podem ser resolvidas posteriormente, né, sem especificar nada. Mas, com certeza, algumas questões que estão sendo resolvidas agora, dá para esperar um pouco. Minha opinião. É isso. Legal. Bem, eu queria pedir desculpas para o pessoal aqui em relação às perguntas, que meu feed aqui não está rolando, então eu estou subindo agora, eu estou vendo que está cheio de perguntas aqui, pessoal parabenizando aí as respostas de vocês, seus amigos, os nossos amigos também aqui da FFS, falando que vocês são lindos, que vocês são maravilhosos. E tem uma pergunta aqui da Rita e do Edivane, que eu vou fazer para vocês rapidinho, que o nosso tempo está começando a passar, a gente já está com 48 minutos de live, né? A pergunta da Rita, ela quer saber o seguinte: o fato da Flavinha, né, que é a mãe de vocês, para quem não sabe, né, ser psicóloga, está ajudando a vocês nesse momento em relação a manter as emoções? Fabiana? Ajuda porque ela tem essa sensibilidade, né? Ela olha assim pra gente e fala: o que está acontecendo? Não faz nada, mas eu falo: não, está acontecendo alguma coisa, você não é assim. Então, esse olhar assim da sensibilidade dela, ela tem e realmente nos ajuda. E eu tenho também, além da minha mãe, eu tenho uma terapeuta que também me ajuda muito. E ter uma ajuda assim, psicológica nesse período é muito bom. Felipe? Assim, eu acho que muito antes, não querendo babar o ovo dela, mas babando ao mesmo tempo. Muito antes dela começar a trajetória dela profissional como psicóloga, ela sempre foi uma mãe, assim, indescritível. Tá? É uma mãe loba pra cara, muito assim, muito, né? Para ser educado, não falar outra coisa. Sempre soube, sempre observou. Qualquer coisa estranha já sabia o que estava acontecendo, já vinha falar: Felipe, o que está acontecendo? Isso é exatamente o que ela falou. Então, assim, muito antes de ser psicóloga, ela sempre foi muito mãe, né? E a gente tem um compromisso muito grande aqui dentro de casa, né? Você sabe disso, né? Mas explicando para as pessoas também. Ela sempre fala a importância de que aqui dentro ela é mãe, ela não é minha psicóloga, não é psicóloga da Fabiana, ela é mãe, e ela cumpre esse papel de uma forma, assim, indescritível. Obviamente, ela tem, assim, um amplo conhecimento da área, ela tem, assim, um detector infalível para o que está acontecendo exatamente, me ajudou demais naqueles dias que eu acordo triste, naqueles dias que eu acordo um pouquinho tarde e não consigo fazer minhas coisas, e ela fala: Felipe, olha a rotina, Felipe, olha o celular, Felipe, foca, você está muito no celular, Felipe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Obviamente, né, o conhecimento dela ajuda demais isso, o conhecimento dessa área mesmo.
Mas é mais como mãe mesmo, né? E, poxa, é uma gratidão absurda ter isso com uma mãe Que assim, bom. presente. É muito bom. Respondendo aí o Edvânio e o Eu, Cid, eu grande beijo assino pra você. embaixo. E é, o Edvânio e a Rita. Eu Grande assino beijo. embaixo tudo que vocês falaram. O Edivane está perguntando o seguinte: vamos tentar aí rapidinho para a gente poder ainda Vamos. fazer mais uma e vocês darem a mensagem de vocês. Vocês jovens acham que essas mudanças e formas permanecerão pós-pandemia? Ou seja, esse trabalho online, né? E o que vocês acham em relação a essa mudança? Seria legal isso continuar depois, pós-pandemia, ao invés de encerrar? Felipe, fala você primeiro. Falar rapidinho, tá? Pelo tempo. Eu acho que é o Edvânio que respondeu, né? O Edivane que Perguntou. perguntou. Edvânio, grande abraço. Vou te responder aqui. Eu acho que alguns mecanismos, algumas ferramentas virtuais que estão sendo utilizadas hoje vão ser aproveitadas sim, porque são muito boas. A gente tem que aceitar que o mundo está progredindo, que o mundo está em constante desenvolvimento, e isso tem que, né, ser, de certa forma, efetivado e aplicado em todas as dimensões da saúde, da economia, do ensino, né, da educação no geral. Mas, assim, eu acho que algumas coisas são insubstituíveis. Acho que, por exemplo, o dia a dia na sala, o contato com o seu amigo, com sua amiga, os bate-papos, né, na hora certa, a relação com os seus professores ali, um olhando na cara do outro, né, a fala, o abraço, são coisas que a máquina não consegue substituir nunca. Então, eu acho que ferramentas que hoje a gente está usando, aplicadas nesse cenário, que são de extrema importância para a gente, né, para os seres humanos no geral, eu acho que isso vai acontecer sim. Legal, Fabi. Respondendo aí o Edivane, o que você acha? Eu concordo com meu irmão, acho que para agora, né, essa parte online está ajudando muito, não só os estudantes, mas para quem também busca, né, uma atividade física, mas prescrita, obviamente, por um profissional da saúde, né, de educação física. Mas, realmente, o presencial faz muita falta. E eu acho que ter uma aula ali presencial, tanto na escola, na faculdade, ou, né, o personal, né, faz falta. E Fabiana, você acredita que na educação física dá para fazer esse curso totalmente à distância? Não, não tem como. Não dá. Legal. Bem, vou fazer a mensagem de vocês de uma forma diferente, né? Até para eu poder agradecer a vocês e tudo depois também. Eu queria que vocês me passassem 3 dicas, cada um na sua realidade. O Felipe, quais são 3 dicas assim curtas que você pode aconselhar para quem está passando essa situação que você está vivendo, de saber se vai ter o Enem ou se não vai ter o Enem e estudar dessa forma? E Fabiana, 3 dicas para quem está também na mesma angústia sua de saber se você vai conseguir se formar ou não, mediante ainda uma matéria que está pendente, né, para você poder formar ou não, para tranquilizar essas pessoas, se é que a gente pode tranquilizar alguma coisa, né, mas que dicas assim de força, pelo que vocês estão passando em sentido, vocês poderiam dar para essa galera que está passando o mesmo sentimento de vocês? Fabiana, 3 dicas aí, assim, rapidinho, que você possa dar. Acho que buscar informação com o seu coordenador, eles vão saber, mas não vão saber de tudo, né? Mas vão saber alguma coisa, né? Vão te acalmar de certa forma. Ter foco, não desistir, porque isso vai passar. E se exercitar, porque quando você se exercita, você melhora o estresse, melhora várias coisas e ajuda no foco, a estudar e tudo. Legal. Dicas dadas, hein, galera? Para aí quem tá para se formar. Felipe, manda brasa. Quanto tempo, cara? Só para Temos 5 minutos. 5 minutos, tá? Primeira dica, né? Eu acho que a bad vibe, né? Aquele termo usado, né? Que é um momento ruim, né? Você acaba sentindo, ela vai vir sim, tá? Vai ter dias que você vai acordar mais para baixo, vai ter dias que você vai acordar mais com uma sede de porra, de querer, né? Enfim. E você tem que saber lidar com isso, tá? Eu acho que
você não tem que ir no tempo de ninguém. Eu acho que você não tem que ir no tempo que falam para você ir. Eu acho que você não tem que ir no tempo que as pessoas determinam que você deve ir, né? Seja professor, seja aluno. Acho que deve ir, entendeu? Nesse cenário, acho que você deve ir. Você não pode parar. Pensar, quando você começar a sentir que está parando, como eu já senti várias vezes, falar, cara, não estou conseguindo me concentrar, não está indo, não está rolando. Cara, para tudo. Não fica ali. Aquilo não vai te fazer bem. Tá? Nem tudo é na base da porrada ali, da base da insistência. Óbvio que tem que ter, mas nem tudo é isso. Cara, para um pouco, distrai. Sem celular também, na minha opinião, tá? Porque o celular também tá sempre ali, né? Com alguma noticiazinha ruim, alguma coisa que vai te deixar um pouquinho para baixo. Mas, cara, conversa com seus amigos, tem algum papo com seus amigos, liga para um amigo seu que você tá com saudade, vai jogar um jogo, vai para uma piscina, se você tiver piscina, se você não tiver, olha um pouquinho pro céu, pega um vento, ouve uma música, assim, né? Não sei exatamente o que vai te fazer bem, mas faz alguma coisa que você vai melhorar. Respira um pouco e depois volta e vamos embora. E segunda, aproveita esse momento. Querendo ou não, por mais que seja muito complicado, né? Você tem mais tempo, isso é inegável, né? Isso é um fato. Você tem muito mais tempo para essas coisas, porque as aulas, né, online, elas tentam, de certa forma, substituir as aulas presenciais, só que elas não conseguem, né? Então, assim, muitas vezes você vai acabar acabando, né? Você vai acabar terminando uma aula online muito mais cedo, muito mais rápido do que você vai acabar uma aula presencial. E, porra, esse tempo, cara, não fica gastando deitando na cama ou voltando a dormir, não. Usa esse tempo para você pensar nas suas estratégias, para você organizar uma rotina, para você organizar o que você pode fazer, seja na sua vida, seja na sua vida de estudo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida de atividades físicas, que é tão importante também. Né? Eu acho que é por aí. E terceiro, né, que é uma dica não só para as pessoas que estão passando por isso, mas no geral, cara, pensar que vai ter um amanhã, né? Eu sei que às vezes é muito complicado, é difícil mesmo. Eu acho que a felicidade, ela tá dentro da gente, né? Eu acho que ela tá nos valores que a gente carrega consigo mesmo. Então, vamos embora, é força mesmo, a gente tá levando porrada sim, vai levar porrada sim, a porrada não vai parar de vir, mas a vida é isso mesmo, né? E vamos tentar tomar proveito disso, vamos para frente, não vamos cair nunca. Eu acho que é por aí, vamos seguir em frente. Vai ter dias que a gente vai cair mais, mas vamos sempre. É isso. O Matheus Becker está pedindo depois que você passe a sua rotina de estudo para ele. Deixa aí. Queridos, olha só, agora começou o cronômetro regressivo aqui no Instagram, dizendo que eu tenho 1 minuto e 50. Queria agradecer a vocês esse tempo que vocês nos concederam aqui, para todos que estão nos seguindo, para os clientes da FFS, para o público em geral, essa realidade de vocês, que poucos sabem, né, que é que vocês estão passando nessa situação também. Eu tenho certeza que muitos estão passando em situações parecidas com seus filhos, né? E eu vou pegar uma carona nas lives da Renata Rodrigues, que é nossa amiga há muitos anos, né? Onde ela faz o bate-bola assim e fala... Uma das perguntas dela, ela faz assim: como é que você gostaria de ser lembrado, né? Para quem está sendo entrevistado. E... Então, tentar não me emocionar. Mas eu queria ser lembrado como o pai da Fabiana e do Felipe. Vocês são a melhor coisa que teve na minha vida. E da Flavinha. Muito obrigado. E se vocês quiserem aí, vocês têm 30 segundos para falar uma mensagem rapidinho aí para eu parar de chorar aqui antes. É isso aí, pai. Esse é o mesmo orgulho que você tem de ser nosso pai. Eu tenho certeza que a gente tem demais ser seu filho. Não preciso mais falar nada que eu já te falo, porque assim, é um orgulho imenso da pessoa que você é, de tudo que você construiu, da sua família. Eu tenho um orgulho assim, absurdo. Sempre vou falar de você, da minha mãe, da minha irmã, como se vocês fossem e são meus heróis, sempre, sempre. É isso. 10 segundos, 10 segundos. Sempre com você, sempre com você. Obrigado aí, tá, gente? Valeu. Obrigado pela live. É isso. Te amo, tá, cara? Gente, amo você.